Boa tarde a todos. Quem fala aqui é o Rafael. Hoje estou eu e o Felipe aqui do Fast Commerce. Já estamos aqui com o Henrique também para iniciar a nossa palestra, gente. Vou pedir só que aguarde mais alguns minutinhos, né, para a gente iniciar a nossa primeira palestra do ano aí, às 15 horas pontualmente, tá? Então, aguarde mais alguns minutos e a gente já começa. Por enquanto eu deixo o áudio cortado mesmo, a gente fica só com a imagem aí e o slide da apresentação, tá bom?
Bom, boa tarde, pessoal. Tô vendo aí que tem um pessoal já questionando o áudio, então a gente já vai começar. Também o pessoal comentando o horário. Gostaria de agradecer aqui ao Henrique. O Henrique é um parceiro nosso que a gente conheceu através de um dos nossos lojistas, que apresentou aí, fez um bom trabalho com eles. Então a gente viu esse potencial e a gente abriu esse canal aqui para eles participarem, né? Apresentar um pouco mais do trabalho da Score Media. E também contar um pouco aqui algumas dicas para vocês, algumas informações, tá bom? Antes de passar para ele, eu vou passar aquelas instruçõezinhas básicas, né? A gente então está gravando aqui o webinar, a gente deixa gravado para depois colocar no nosso blog. Então, a partir da próxima semana já vai estar lá no nosso blog junto com os slides da palestra. A palestra vai ser em torno aí de 40 a 50 minutos e no final a gente abre para perguntas e respostas, tá? Então, vão guardando aí as perguntas. Se vocês quiserem jogar, já colocar a pergunta no chat, eu vou segurar aqui, tá? Eu não vou mostrar ela, mas o ideal mesmo é que vocês deixem para o final e coloquem sim as suas perguntas para o Henrique responder, tá bom? Daqui para o Fast Commerce estou eu e o Felipe aqui. A gente está moderando o chat também para não ter problema aí de propaganda, de ficar uma zona aí dentro do chat. Só antes de eu passar para o Henrique, eu vou jogar a pergunta do áudio para vocês. Então, para vocês me responderem como é que está sendo o áudio aí. Se vocês estão me ouvindo claramente, está falhando, cortando. Tá? Importante que a gente coloque essa pergunta agora. Se muitas pessoas reclamarem do som durante a palestra, eu vou interromper aqui um pouco o Henrique e volto a fazer esse questionamento, tá? Mas tem algumas pessoas que às vezes acabam enfrentando os problemas de áudio, por isso mesmo a gente fica só com a imagem aí, a gente não deixa o vídeo da palestra, fica só com o áudio e os acompanhamentos dos slides, tá bom? Então deixa só mais algumas pessoas votarem, para a gente então começar aí para ser imparcial. Mais algumas pessoas. Bom, eu vou compartilhar com vocês agora, então. A gente está a grande maioria aí ouvindo bem, né? Tem um pessoal que não votou, mas a gente ouve, bastante gente está ouvindo claramente. Então é isso, pessoal. Se tiver voltado a ter muitos problemas no áudio, comentem aí no chat, e aí se tiver realmente problema, eu corto o Henrique aqui para a gente ver. Lembrando que o ideal é fechar todos os programas que têm acesso à internet e também fechar as outras abas do navegador, tá? Ficar focado aqui dentro do nosso webinar. Então, novamente, gostaria de agradecer ao Henrique aqui pela oportunidade, abrindo o ano aí das nossas palestras, com um assunto bem interessante aqui que muitos lojistas nos questionam, né? A questão do SEO. É contigo aí, Henrique. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Queria agradecer a oportunidade de estar aqui apresentando essa palestra para vocês. Como a gente sabe, o SEO hoje é muito importante para uma loja. Eu sei que está começando agora essa parte de marketing digital, então pouca gente tem conhecimento. E a gente está aqui, o nosso principal objetivo aqui é transmitir esse conhecimento para vocês, para que a gente consiga desenvolver sites competitivos aí, portais competitivos, lojas virtuais competitivas, para que a gente possa atingir nosso público e aumentar as vendas das nossas lojas. Então, eu vou começar aqui com... Primeiro a gente vai fazer um questionáriozinho rápido aqui. Primeiro para a gente saber se você sabe o que é SEO. Eu preciso fazer essas perguntas para a gente sentir o conhecimento do pessoal, para ver se eu me aprofundo mais, se eu vou um pouco mais fundo no tema ou se eu vou um pouco mais por cima, né? Porque também as pessoas podem ficar confusas, né? Acabam não aproveitando a palestra da melhor forma possível. Então vou dar um tempinho aí para vocês responderem. Tem mais duas perguntas. Algumas eu vou fazer em sequência, outras não, né? Depois eu faço, só para a gente sentir como é que tá o público, né? Então vamos lá.
Bom, pessoal, vou só mais uma perguntinha rápida aqui. Se você sabe o que é SEO e se você já pratica isso na sua loja virtual. Mesmo que você não saiba o que é, pode ser que você tenha alguém que já exerça essa profissão aí dentro, já faça esse trabalho. Então, assim, na parte do SEO, o que é SEO? SEO, na verdade, é uma sigla em inglês, né? Que é Search Engine Optimization. Então, aí é o seguinte, a tradução disso é otimização para mecanismos de busca, né? Quem são os mecanismos de busca? Mecanismos de busca é o Google, Yahoo. O Yahoo agora faz parte do Bing, né? Então, o Bing são aqueles portais que você vai atrás de informação, você faz pesquisas, você pesquisa uma receita de bolo, você pesquisa qual sapato combina para festa de casamento e assim vai, né? São todas essas ferramentas de pesquisa que a gente utiliza no nosso dia a dia praticamente, né? Então, o SEO, na verdade, é um conjunto de práticas para você otimizar o seu site para se posicionar melhor nessas buscas. O Google hoje, o Bing, o Google, os mecanismos de busca, eles priorizam os sites que estão melhores estruturados. Tem uma série de conjuntos que colaboram para que o seu site fique melhor posicionado nas buscas. E hoje o objetivo de todo mundo é pelo menos estar na primeira página das pesquisas da sua palavra-chave do seu segmento. Então, assim, o tema da nossa palestra é o seguinte: como construir, são 5 dicas para como construir a sua marca com SEO. Como tem muita gente começando ainda, ou muitas pessoas que já tem uma marca forte no varejo offline, mas ainda não conseguiu transmitir isso para o online, essa palestra ela serve para isso, para a gente como construir a nossa marca, como fazer a nossa marca ser grande dentro da internet. Então, vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou bacharel de Sistemas de Informação. Há mais de 7 anos eu trabalho na internet, no ramo de e-commerce mesmo, loja virtual. Eu peguei bem o comecinho. Eu tenho especialização em marketing digital e otimização de sites eu fiz, né? Ainda não tenho uma especialização disso em faculdades assim, mas eu fiz uma especialização dentro das empresas que eu trabalhava de e-commerce. Então, a última pergunta, só para a gente começar, qual é o seu nível de conhecimento em SEO? Se você, aqui a gente esqueceu de colocar aqui o nenhum, né? Mas se você está no nenhum, põe no básico ali que eu já passo a ideia para a gente. Pelo que eu estou vendo aqui nas 3 perguntas que a gente fez, o público já é um pouco mais intermediário, básico, está querendo conhecer, está com curiosidade de descobrir o que é isso, como isso converter em resultados para a gente. Então eu vou tentar seguir uma linha um pouco menos técnica, para ficar mais fácil para todo mundo entender. Então, vamos lá. A dica número 1 é para a gente definir quais palavras-chave melhor definem sua marca, seus produtos. O planejamento de palavras-chave hoje é a parte mais importante do SEO. O que é esse planejamento de palavras-chave? É você definir palavras-chave que melhor definem o seu segmento ou seus produtos. No caso da Dafit, qual a palavra-chave define melhor a Dafit? Pode ser sapatos, pode ser bolsas, pode ser moda. Eles têm o planejamento deles, onde eles vão tentar captar as pessoas de pesquisa, ou seja, eu estou procurando uma bolsa preta, uma bolsa azul. Então eu tenho que me posicionar bem, eu tenho que estar ali mostrando meu produto para essa pessoa que está buscando. Então o planejamento de palavras-chave é uma das partes mais importantes, porque é aí que vai mostrar, é aí que você vai trabalhar a sua estratégia para conseguir
se posicionar melhor, porque não adianta você se posicionar também em palavras-chave que não te interessam. Você vai acabar trazendo tráfego, vai ter muito, você pode estar na primeira página de uma palavra-chave que não é o seu foco, mas aí essas pessoas vão acessar seu site, não vão se interessar pelo seu conteúdo e vão embora. Então você tem que ficar atento a isso, que é muito importante. Essa é a parte crucial. 36% dos usuários, eles veem a empresa que está em primeiro lugar na busca orgânica do Google como a líder do segmento pesquisado. Ou seja, eles entendem que se você estiver na frente de um grande varejista offline, que, por exemplo, muita gente não conhece, que é a Móveis Simonetti, por exemplo, que ela lidera mais na parte do norte. Se você já estiver à frente deles, por exemplo, o pessoal de São Paulo talvez não conheça tão bem a Simonetti aqui. Então, você estando na frente deles, você pode parecer na internet que você é maior do que eles fisicamente. Então, isso é importante. Então, as dicas para você definir suas palavras-chave é o seguinte. Produza uma lista com 1, 2 e 3 palavras-chave que descrevem seus produtos e serviços. Você tem que juntar a equipe, junta o pessoal que está dentro da loja, e pega um quadro branco, faz um brainstorm, todo mundo falando palavras, pergunta pro pessoal assim da produção, pergunta para várias pessoas, inclusive para as pessoas que você acredita que seja seu público-alvo na internet. Então você tem que elaborar essa lista com 1, 2, 3 palavras-chave. Por quê? Se você só pegar uma palavra-chave de eu quero sapatos. Aí, por exemplo, se você escrever sapatos no Google, você vai concorrer com a Netshoes, vai concorrer com a Dafit, você vai concorrer com a Jorge Alex, você vai concorrer com todos os segmentos de sapatos possíveis. E você, às vezes, vende só tênis esportivos, né? A pessoa, às vezes, pesquisa sapato. Então, quanto mais detalhado você for nessas palavras-chave, melhor o tráfego vai ser melhor, vai ser mais qualificado. Pessoas que têm a intenção exata do que você tem. Eu quero um tênis de corrida vermelho. Então eu estou indo exatamente onde eu quero chegar. Eu quero o tênis de corrida vermelho. Se eu tiver isso, se eu já cair numa página de um produto de tênis vermelho de corrida, as chances são grandes de eu converter essa pessoa, uma venda, né? A segunda parte é você pensar em sinônimos que possam levar os seus produtos ou serviços. Isso é importante porque o Google, o Bing e todos os outros buscadores, eles consideram sinônimos. Então, assim, por exemplo, dieta, emagrecimento, emagrecer. Se você tiver essas palavras-chave dentro do seu planejamento, o Google ele vai te atribuir pontos por você estar usando sinônimos de um determinado serviço ou de um determinado produto. Então tem que pensar, você tem que tentar pegar uma palavra e tentar diversificar ela o máximo possível em sinônimos, em palavras que são semelhantes que têm o mesmo sentido, mas podem ser passadas de outra forma, né? E a terceira dica é pensar em termos que estejam acima ou abaixo dos seus produtos e serviços. Por exemplo, eu vendo iPhones, eu vendo celulares, na verdade, né? Então eu tenho que pensar em atingir o público que procura eletrônicos, tanto quanto pessoas que procuram iPhones. Então eu tenho que pensar nisso também, colocar isso dentro da minha estratégia, colocar isso dentro do meu escopo, né? Eu preciso entender que podem ter usuários que procuram por eletrônicos. E consequentemente ele vai chegar nos celulares, consequentemente no meu iPhone. Então, vamos lá. A próxima dica é o seguinte. Insira sua marca no título das páginas. Para quem não sabe o que é isso aqui, é HTML. HTML é o quê? É a estrutura da sua página na internet. O que acontece? Nessas recomendações que eu fiz é o seguinte. Você tem que determinar primeiro como a sua marca vai ser importante para você querer transmitir isso nos resultados de pesquisa. Se você quer que sua marca apareça em primeiro, você utiliza ali marca, né, travessão, palavra-chave primária e secundária.
Isso varia muito do seu segmento ou da sua loja. Se para você a sua marca não é importante estar ali aparecendo em primeiro, você pode colocar ela para o canto ali, mas o problema é que você corre o risco de você exceder os caracteres e sua marca acabar não aparecendo no Google. Então tem que ficar atento à limitação de caracteres, que depois eu passo para vocês, pode ficar tranquilo. Essa informação é bem aberta, tem a limitação de quanto o Google lê, até onde ele para e bota 3 pontinhos. Então aí você tem que decidir onde você quer colocar a sua marca. Se você quer colocar antes ou depois. E é sempre importante colocar as palavras-chave que estão no seu planejamento. De preferência a palavra-chave primária, secundária. Por exemplo, vou usar um exemplo aqui. Jorge Alex, sapatos e bolsas. Né? Então aí ele pode até colocar, se você tem um segmento específico, como por exemplo, esqueci o nome agora da loja, que por exemplo eu vendo sapatos para pessoas GG, né? Sapatos assim, tamanho 50, 70, 55, por aí vai. Eu posso colocar que o meu segmento é diferenciado no título da minha página, do meu site. Né? Então, assim, se você não sabe o que é o title, você não consegue ver como é que está isso, eu não sei como chegar ali e dar uma olhada onde eu olho o título da minha página. Se você tiver o navegador do Chrome, você vai ter as abas ali em cima. Você passa o mouse em cima da aba, ele vai mostrar para você o título da sua página. O que tiver escrito ali é exatamente o que está dentro do seu HTML. Então ali dentro, se você passar o mouse em cima da aba, ou do seu navegador, se ele for um navegador sem abas, você passar o mouse em cima ali perto no canto superior esquerdo, você vai conseguir ver o título da sua página. Então isso é importante para você olhar em várias páginas que você tenha, que você quer chamar a atenção dos seus clientes, dos seus usuários, das pessoas que estão pesquisando, para dar uma olhada para saber se elas estão com as palavras-chave que você quer realmente mostrar para eles, que você quer que eles pesquisem, que você quer que eles naveguem até essa página. Por exemplo, tem aqui o resultado no Google, fica assim. Aparece lá, Fast Commerce, lojas virtuais que vendem. O Fábio Parmesão ali, ele colocou ele já se adiantou ali, já colocou a limitação dos caracteres. Então aí o que acontece? O resultado no Google fica daquela forma. O título tá lá, Fast Commerce, lojas virtuais que vendem. Então, o que acontece? Por exemplo, se você analisar esse resultado da Fast Commerce, você vai ver que eles colocaram a marca primeiro, para eles é importante. Colocaram a palavra-chave que interessa para eles, que é lojas virtuais. E dentro da descrição, você tem ali colocar sua loja na internet. Eu posso pesquisar como colocar a minha loja na internet. Vai aparecer ali, colocar sua loja na internet. Pode ser que a Fast Commerce esteja disputando ali a primeira página. Depende de qual foco que eles fizeram para essa estratégia. Então, o título em HTML ele fica exatamente como está mostrando ali no Google. Só fica dentro do título, da tag de títulos, né? Título, e aí termina o título aqui. Fast Commerce, lojas virtuais que vendem. A dica número 3 é uma das mais importantes para o SEO. Como alguns de vocês já sabem, se você tem conhecimentos em SEO, você consegue ter resultados com baixo investimento a longo prazo, médio e longo prazo. Não existe estratégia de SEO que você consiga fazer. Não existe estratégia de SEO que você consiga fazer que retorne em uma semana os resultados. Até porque tem que ter. É só se você usar links patrocinados, se você aumentar o investimento,
Mas a partir daí já foge um pouco de SEO, já entra numa parte um pouco mais, você gerar links, gerar tráfego pagando para isso. Então o SEO ele é uma alternativa para quem não pode investir muito em links patrocinados, porque hoje está muito caro. Ele é uma alternativa para você que está começando agora, quer se destacar. Então é importante você trabalhar isso, porque é uma forma de baixo investimento, e criar conteúdo de qualidade é o que os buscadores priorizam, é o que eles trabalham, eles mudam o algoritmo todo mês, toda semana, ou sempre que eles podem, claro, né, eles lançam novas atualizações para priorizar a melhoria para poder ler melhor os conteúdos da internet. Então aí o que acontece? Criação de conteúdo de qualidade, você criando esse conteúdo, você associa ele à sua marca. Então, hoje você tem inúmeros canais que você pode criar conteúdo na internet. E aí você pode fazer assim, as dicas que eu ofereço para vocês nesse quesito, para você evitar ter um esforço muito grande, um investimento muito grande, é o seguinte: você criar um blog com dicas e novidades sobre o seu segmento, criar conteúdos únicos com 400 ou mais palavras. Isso é uma boa prática, o conteúdo ter mais de 400 palavras. Não significa que é uma regra. Assim, é interessante você fazer, porque você detalha mais o conteúdo, você faz ele mais trabalhado, evita de copiar descaradamente conteúdos de outros sites. Não adianta dar o Ctrl+C ou Ctrl+V. Se você quiser usar partes, citações de outros sites, pode fazer a citação dentro do seu conteúdo, mas fique claro que você tem que fazer uma referência para ele. É importante fazer, porque senão é como se fosse uma referência bibliográfica. Você está consumindo o conteúdo dele, você está lendo, você está citando, você está usando no seu artigo, você está agregando valor ao seu conteúdo, e você não está dando os créditos à pessoa que gerou esse conteúdo para você. O Google ele só dá o devido valor a um conteúdo se ele tiver pelo menos 90% sendo único, assim, esqueci a palavra. 90% dele tem que ser um conteúdo que você gerou, que você trabalhou. Assim, se você tiver referência, se você estiver referenciando as coisas que você cita, tudo bem, ele vai entender que você está fazendo citações. Mas se você copiar 90% do conteúdo da pessoa e colocar 10% de conteúdo seu, muito provavelmente você não vai ter o resultado que você está esperando, porque você pode ser até punido por conteúdo duplicado, ou por você estar tentando, ele pode até denunciar a sua página, fazer pode gerar algum tipo de problema para você. Isso, conteúdo inédito, como o Eduardo falou ali, Clarice, conteúdo original, exatamente. É nessa linha de raciocínio. Então, é o seguinte, isso é importante, você assine sempre os conteúdos criados com a sua marca, divulgue nas redes sociais. Por quê? Hoje, o G+, aquele botãozinho do curtir do Google+, ele é o maior fator de relevância para sua página. De acordo com a pesquisa feita pelo Moz, o Moz, M-O-Z, ele é um dos principais órgãos de SEO do mundo. Eles fizeram uma pesquisa e chegaram à conclusão que um dos maiores fatores dentro da página da pessoa, ou da loja, o G+, é o que mais agrega valor à página. Claro que tem as alterações que a gente está citando aqui, que são importantes, muito importantes, porque você está criando tráfego através de textos e está associando isso à sua marca, que é importante. Você divulgando nas redes sociais, o que acontece? Esse conteúdo começa a se popularizar, você começa a se posicionar melhor. E aí sempre existem portais que leem sites de leem vários portais, vários sites, e acabam copiando o conteúdo e referenciando no site deles. Então é capaz de, você colocando sua marca, você começa a aparecer em outros portais, que ele acabou obtendo seu conteúdo e repassando
no portal dele, ou ele acaba fazendo uma citação do seu artigo, do seu texto e etc. E aí é importante que, dentro desse seu conteúdo, Puzzle Brasil, o órgão que fez a pesquisa foi o MOS. É assim, ó. Beleza. M11. Isso. É o MOS. Ele faz é muito interessante isso. Quem tem um conhecimento de inglês, ou quem se arrisca na tradução do Google, é muito interessante ler esse site. É uma referência que eu indico, porque é praticamente dali que saem as tendências do SEO. Eles fazem pesquisas diárias, eles têm mais de 10 mil sites que eles fazem testes. Então, as tendências que eles apontam são interessantes de serem seguidas. Mas eles já passam um conteúdo um pouco mais avançado, né? Quem já é mais avançado de SEO vai conseguir acompanhar, e tem a parte básica também. E aí o que é importante, a última parte dessa dica é para você inserir links no seu conteúdo que apontem para os produtos da sua loja. Por quê? Você vai dar algo para a pessoa. A regra básica do marketing é você oferecer algo em troca de uma reciprocidade. Então você está oferecendo um conteúdo de qualidade. Então, como forma de agradecimento, você cita os seus produtos para que as pessoas comprem, obviamente, e para incentivar que isso continue, que esse ciclo continue. Então, por exemplo, se você é um site que faz receita de bolo, você cria a receita de bolo e vende os ingredientes. Se as pessoas gostam das suas receitas, provavelmente elas vão comprar os seus ingredientes porque ela quer que você continue postando receitas. Ela quer que você continue oferecendo aquele conteúdo para eles. Então, assim, colocar links para os seus produtos, não só se for um outro site, né? Se você criar um blog totalmente desvinculado da sua página, não só você agrega valor ao seu site, que você está apontando links para ele, que é um fator externo de SEO importantíssimo também. Você não só agrega valor ao seu próprio site, como você também passa para o cliente uma coisa legal para ele interagir, para ele comprar, para ele fazer parte disso tudo, né? Então é importante você ficar atento a isso. Bom, a dica número 4 é muito importante. Provavelmente muitas pessoas que estão aqui já passaram por isso. Que é para você evitar resultados negativos na pesquisa da sua marca. Então aí temos aqui o exemplo do nosso às vezes amigo, às vezes inimigo, Reclame Aqui. Muitas pessoas, quando pesquisam sobre a sua marca, ou até mesmo quando você vai comprar alguma coisa na internet, você olha uma marca que você não conhece. Você entra no Google e pesquisa. A marca X, ela é confiável? E provavelmente os primeiros resultados que vão aparecer vão ser do Reclame Aqui. Porque o Reclame Aqui ele é um site grande, tem muito conteúdo, ele é muito bem referenciado, então ele sempre vai disputar ali a primeira página do seu site. A quarta dica, só voltando aqui um pouquinho para o Daniel, é evitar resultados negativos na pesquisa da sua marca. Então, Daniel, porque o que acontece, como você sabe, o Reclame Aqui existe, então você não pode ignorar a presença dele, porque isso pode fazer isso faz com que você perca vendas na sua loja. E no quesito de SEO é o seguinte: os usuários eles vão pesquisar sobre a sua marca. Então, e as ferramentas de reclamação elas são muito bem posicionadas, não tem como você fugir. Não adianta você chamar o consultor do SEO, não adianta você chamar o consultor do SEO para tentar tirar o Reclame Aqui do seu site, do seu primeiro resultado da sua marca. É mais fácil você trabalhar dentro do Reclame Aqui. Uma coisa importantíssima é você responder às reclamações de seus clientes ponderadamente, para você evitar longas discussões públicas, né? Como se fosse uma dica só, esses dois. O que acontece?
Muitos de vocês já viram reclamações Reclame Aqui, que a pessoa escreve aquele texto gigantesco, e aí o dono da loja, ou o funcionário da loja, responde um texto maior ainda, e aí o cliente volta, responde um texto gigante, e por aí vai. Samuel, só deixa eu fazer uma observação aqui. Sobre a página Pudim, a Pudim ela é bem colocada porque ela tem idade, ela é antiga. Por ela existir desde o começo da internet, praticamente, esse domínio, o Google valoriza o tempo em que o site foi criado também, porque ele entende que você está há mais tempo no mercado, então logo você tem mais relevância sobre isso. É como se fosse aquele comerciante que está há 20 anos no comércio e aquele que acabou de abrir a loja. Em termos assim, você vai acreditar que aquele comerciante de 20 anos ele é melhor do que o de um ano. Claro que o de um ano pode provar o contrário, mas aí com muito esforço ele vai ter que para passar esse concorrente. Né? Voltando aqui, o que acontece? A dica anterior era para você gerar conteúdo positivo. O Reclame Aqui ele é um conteúdo negativo. Então o que acontece? Quanto maior a discussão com o seu cliente, lá dentro, você está gerando conteúdo contra você. Então, o Google começa a indexar aquela página e começa a dar mais valor para ela. Ela começa a ficar mais importante. Então ela começa a aparecer, a cada post que você fizer lá dentro daquela reclamação gigantesca, você está dando mais valor para ela. Ou seja, você está nadando, você está se afogando quando você está fazendo isso. Então, por exemplo, um trabalho que eu admiro bastante, que foi eles praticamente os pioneiros disso, é da World Tennis. O World Tennis foi o que começou que percebeu isso e começou a fazer um trabalho bem interessante no Reclame Aqui. O que eles faziam? O cliente fazia aquela reclamação gigantesca, a World Tennis simplesmente tinha aquele script padrão de vamos entrar em contato, conforme entramos em contato com o cliente, nós vamos entrar em contato com o cliente para levantar a necessidade dele, para resolver o problema. Só que assim, se você quer trabalhar dessa forma, você tem que ligar para o cliente. Você tem que resolver o problema dele. E você pode ver, se vocês procurarem no Reclame Aqui, pelo menos a World Tennis, quando eu vi, que faz mais ou menos um ano, é praticamente a mesma resposta, eles não copiam e colam para não ficar aquela coisa maçante. E a partir daí você já vê que já tem um feedback positivo do cliente. Então as reclamações deles são todas respondidas, a maioria eram respondidas na época que eu vi. Então isso agrega um valor positivo, porque a pessoa escreve lá, World Tennis é confiável? Aí vai aparecer o Reclame Aqui. Provavelmente a reclamação mais relevante. Aí quando você clicar, quando ele clicar lá na World Tennis, ele vai ler aquele feedback positivo, pronto, acabou de ganhar confiança na marca. A World Tennis é conhecida no Brasil todo. Mas como a gente está construindo a nossa marca, é importante que esse feedback positivo seja aquela primeira impressão do cliente. Claro que ele ainda vai perguntar para os amigos dele, vai perguntar nas redes sociais, mas é sempre bom deixar um histórico positivo, criando um bom relacionamento com os clientes que reclamam também. Bom, a dica número 5 é a seguinte. Para você utilizar canais de divulgação e vendas para propagar a sua marca. Aí a gente entra naquele conceito de quem não é visto, não é lembrado. Então, assim, o SEO é uma parte importante. Você tem a parte interna e a parte externa. A parte interna é fazer o seu site ter uma navegação simples, você estruturar o código do seu site, o HTML que fala, né? Para que os buscadores consigam ler melhor. Você fazer um trabalho como se você estivesse desenvolvendo um site para uma pessoa com deficiência visual. Tem várias práticas da W3C, que é um dos principais órgãos de boas práticas da internet, de criação de páginas, etc. Então, seguir o padrão do W3C, quanto mais próximo você seguir o padrão, porque é quase impossível você seguir o padrão dele 100%, mas quanto mais próximo você chegar dos padrões dele, melhor seu site vai ser estruturado. Mas também tem a parte externa.
que também é praticamente o mesmo, é praticamente a mesma relevância, é tão importante quanto a parte interna. Viu, André? Só para voltar aqui para você. Utilize canais de divulgação e de vendas para propagar sua marca. Que aí entra no quesito que a gente estava falando aqui de quem não é visto não é lembrado. Então, quais são as dicas? Para você se cadastrar em comparadores de preço, adicionar os seus produtos. Por quê? Buscapé, o Shopbot, busca descontos, etc. Eles são muito bem posicionados no Google. Então, talvez você não consiga, por causa da Netshoes, aparecer na primeira página de sapatos, de tênis, né? Tênis esportivos. Mas o Buscapé com certeza vai estar lá. Então, ou ele vai ter alguma coisa patrocinada ali para estar lá. Então é importante você entrar nesses canais, até mesmo não vendendo, inclusive, lá. Porque o que acontece? Você estando lá, você aparece. Sua marca está aparecendo. O Cláudio mandou ali o validador do W3 ali. É um pouco técnico isso. Então, assim, quem tiver conhecimentos pode ir anotar ali que é bem interessante. Então, se cadastrar em comparadores de preço é importante, porque mesmo que você não venda por ele, você está lá, você está aparecendo. Então, pode ser que o cliente, mesmo que o cliente não compre pelo Buscapé, você está aparecendo no Buscapé. Então ele vai falar, olha, aquela loja lá que eu pesquisei se era confiável ou não. Ela está no Buscapé também. Isso acaba, como ele confia no Buscapé, indiretamente ele passa a ter um pouco mais de confiança com você. Porque você está aparecendo, você loja EBIT, né, que é importante, você ter o EBIT ouro, EBIT diamante, EBIT prata, é importante. São coisas que passam confiança. Então, Focost, é o seguinte, o Buscapé exige manter o Bcash para você usar ele de graça. Mas se você quiser pagar o custo por clique dele, se não me engano, é 30 centavos, 20 centavos. Então, depende da sua estratégia de negócio. Aí você tem que ver como é que funciona. Eu recomendo, sinceramente, usar o Buscapé pagando mesmo, custo por clique, porque senão você tem que migrar o meio de pagamento do seu site, é uma coisa demorada, pode dar problema, perder confiança dos seus clientes. Então eu acho melhor, é um investimento, pode fazer investimentos pequenos, não precisa investir muito dinheiro assim no Buscapé, só para aparecer mesmo no começo. Depois você vai aumentando o investimento gradativamente. Bom, e inclua sua loja em diversos canais de venda, não só comparadores de preço, como canais de venda. A própria Fast Commerce tem o Milha Azul. Então, por que não fazer você fazer algumas condições especiais de seus produtos para aparecer lá na primeira página? É importante você aparecer nesses canais. Porque mesmo que você não venda nele ativamente, não traga retorno financeiro para você, você traz um retorno de branding, de marca. Você está aparecendo, você está mostrando, você está em todo lugar. Você está cercando a pessoa. Em todo lugar que ele vai, ele vê você. Ele fala, nossa, eles são grandes. Você começa a passar aquela impressão que a empresa é gigante e que ele vai ganhando mais pontos você só vai ganhando mais pontos de confiança com o cliente. E a última parte para você ter uma assessoria de imprensa para construir referências jornalísticas. A assessoria de imprensa é uma coisa um pouco mais longa, né? Eu não sei se eu vou conseguir chegar ao ponto que eu quero. Assim, uma assessoria de imprensa é muito importante para as pessoas que querem construir uma marca forte na internet. No quesito de SEO, o que é interessante para assessoria de imprensa? O que mais ou menos uma assessoria de imprensa faz para o SEO? A assessoria de imprensa ela acaba monitorando os grandes jornais, as pessoas têm contato lá dentro de jornais, de revistas, de mídias, né? E o que acontece? Por exemplo, a UOL vai publicar uma notícia sobre o quanto o comércio de cerveja cresceu na internet.
Então, é importante, é importante você criar, por exemplo, o repórter, a pessoa que vai fazer o artigo ali, o repórter ou até mesmo o colunista, ele vai escrever o artigo e é aí que entra a sua assessoria de imprensa. Sua assessoria de imprensa, conhecendo ele, ela chega para esse colunista, para esse repórter e fala, olha, eu tenho uma loja aqui que eles fazem isso, eles trabalham com isso e eles tiveram retorno com isso. Então vamos marcar uma entrevista? Vamos marcar um depoimento? Como é que funciona? Então aí o que acontece? Você aparece lá na wall, sua marca aparece na wall, passando um pequeno depoimento sobre essa indústria, como está crescendo, os resultados que você teve. Você vai ter uma referência, provavelmente, um link apontando para sua loja. Você vai ganhar pontos, porque a wall é um site muito influente dentro da internet. Então você ter um link dentro da wall apontando para o seu site é algo muito importante. Você acaba ganhando muitos pontos com o Google, né, tendo essa referência. E isso, assim, seu assessor ele não vai só fazer né? A ideia é ele criar referências em vários lugares da internet. E no quesito SEO você ganha links. Links honestos, não link pago, link que você troca e etc. Você vai ganhar links legítimos. Esse link vai persistir por bastante tempo. É importante, porque quanto mais links seu site recebe, links de sites com conteúdos relacionados. Quanto mais links você recebe apontando para o seu site, ele acaba ganhando mais relevância, mais autoridade de página. Quer dizer, esse cara é importante. O link é como se fosse uma indicação. Então, se a UOL está te indicando, significa que é a mesma coisa que a Telhanorte, por exemplo, indicar a lojinha de material de construção ali da rua deles. É importante, uma referência grande. Pô, legal, a Telhanorte me indicou, então é uma indicação confiável. Então eu vou receber bastante autoridade para isso. Exatamente, como o Paulo falou, notoriedade. É uma palavra até mais nobre, assim. Então você acaba tendo mais notoriedade, você começa a ficar mais conhecido, você começa, pro Google também, para os buscadores, você começa a ser maior. E aí tem várias formas de medir isso. Tem a autoridade da página, que eu falei agora, Page Authority. Tem o Page Rank, que está sendo um pouco descartado agora, porque o pessoal estava trapaceando muito, fazendo muito link comprado, muito link roubado, etc. Mas, assim, essa linha é importante. O seu assessor de imprensa, ele vai fazer muito mais coisa do que isso. Ele só não vai ficar te arranjando entrevista para fazer, assim. Teria que fazer outra palestra para te falar o que uma assessoria de imprensa faz por completo. Então, mas assim, no foco de SEO é criar essas referências, porque hoje é muito, muito difícil você conseguir um espaço dentro de um site grande, assim, dentro de um portal grande, se você não tiver alguém que facilite esse caminho para você. Só se você tiver amigos lá dentro, parentes, etc. Uma coisa um pouco difícil, né? Então é importante ter essas pessoas que facilitem esse caminho para você. E para construir as referências e, consequentemente, você acabar ganhando mais pontos. Acaba, por exemplo, direcionando para o seu conteúdo que você criou e etc. Né? O link vai para aquela receita de bolo que a gente falou. Então, sua receita de bolo começa a ficar mais popular. E assim vai. E consequentemente, mais pessoas entram no seu site, mais pessoas compram, mais conhecido você fica e sua marca vai crescendo aos poucos. Depois é só começar... depois que você fizer o SEO, claro, que é a parte de baixo investimento, você vai ter que começar a investir em mídia, vai ter que manter, vai ter que começar a trazer outras formas de trazer pessoas para o seu site. Mas aí já é outro tópico, é outro assunto que tem bastante palestra aqui dentro do portal da FAST que vocês conseguem ver, a partir de AdWords, inclusive. Então, é só isso. Assim, eu tenho aqui só um case de sucesso que a gente fez da Fast Commerce, que é o Cartucho Online. O Cartucho ele tinha 10 visitas por dia, mais ou menos. Então a gente conseguiu fazer... Foi assim, tá um pouco exagerado, né? Esse foi o case mais impactante que a gente teve na história da empresa. Cresceu 1.387%.
Mas assim, não vá achando que você vai aumentar 1.387%. O segredo é, você vai aumentar 30, 40, 50% se você fizer um trabalho legal. Então isso aqui é só pesquisa orgânica, só pesquisa gratuita, que a pessoa não pagou para estar lá. Ela só escreveu, não pagou para ninguém chegar lá. Ele só escreveu, pesquisou no Google, te achou e clicou. Consequentemente, as vendas dele aumentaram, não 1.387%, mas aumentou bastante. Ele teve um resultado bem satisfatório. Você pode ver a curva de crescimento aqui, né? Aqui ela está naquele mar aqui, mais ou menos aqui em agosto, e aí ela começou a ter essa mutação aqui, né? Começou a aumentar aqui. Tem o site deles aqui, se vocês quiserem dar uma olhada na estrutura, como é que tá. É que faz, como foi a gente terminou a consultoria no final de outubro, no final de setembro, desculpa. Então pode ser que tenha algumas alterações, porque faz um tempo que eu não dou uma olhada, mas de qualquer forma, esse é o nosso case que a gente tem aqui da Fest. A gente tem outros clientes, mas esse foi o que mais se destacou mesmo. Bom, e aí pessoal, é o seguinte, a gente tem uma surpresinha que a gente comentou no comecinho ali da palestra, que hoje a gente faz, só hoje, eu mesmo vou fazer essa análise. Claro que eu estou aqui, então vocês entendem que eu tenho me dá um tempo para eu chegar lá no meu escritório para dar uma olhada. Mas quem se inscrever hoje, é só entrar no formulário de contato, lá você vai precisar colocar seu nome, telefone e e-mail. Se possível, na mensagem, você coloca o seu site. E aí eu mesmo vou fazer uma análise no seu site inicial, uma análise mais básica, que é assim, é mais ou menos para colocar você nos trilhos, né? Para ter já um site competitivo. O SEO é um trabalho muito grande, eu não vou conseguir fazer isso para todo mundo. Assim, questão de dias, né? Poucos dias. Então quem se cadastrar vai ser em ordem de cadastro. Então quem se cadastrar primeiro eu vou olhando primeiro. Se possível, colocar o site para ficar fácil. Então, é isso, pessoal. Então a gente... Não precisa ser cliente da Fest, não. Sinceramente, não sei se... Não precisa ser cliente da Fest, qualquer pessoa precisa ter um site. Então, isso aí, pessoal. Aqui tem os meus contatos. Esse é meu e-mail direto. Não passa por ninguém, vai direto para mim. Tem o Face da Score Media. Se possível, dá um like lá para ajudar a gente. Muito importante. Que inclusive curtidores também é um fator de reconhecimento da marca. Mas aí é outro assunto isso aí. E tem o nosso Twitter também, se puder seguir. A gente vai abrir espaço agora aqui para as dúvidas. Por favor, perguntem bastante, porque dúvidas é sinônimo de que a palestra foi boa e que vocês gostaram do conteúdo. Tá bom? Muito obrigado a todos. Obrigado, Henrique. Muito bom. Tô vendo aí que a galera curtiu bastante, já curtiram até a sua página. Então, pessoal, eu só vou cortar aqui um pouco o áudio, tá? Para mostrar aqui como que vai funcionar as perguntas e respostas para o Henrique. Então, vocês podem ir enviando, já tem umas aqui que eu fui guardando durante a palestra, mas podem ir enviando aqui que ele vai responder tudo aqui, tá? Só um segundinho, por favor. Bom, viu, pessoal? Se tiver algum problema lá no site, no formulário de contato, pode mandar direto por e-mail, tá? Para aquele e-mail meu lá. Esse erro de banco de dados, Ricardo, a gente fez um teste aqui e não apresentou problema. Mas, se continuar, Ricardo, manda por e-mail pra gente. Pode ser algum problema de cookie aí, alguma coisa. Manda direto no meu e-mail que eu dou uma olhadinha. Não tem problema não. Obrigado. Hein? Só preencher a página assim, Alice.
Já tá bombando o e-mail aqui do Henrique quando ele voltar no escritório. Então vou começar aqui a jogar as perguntas para ele, tá, pessoal? E aí vocês vão... Eu vou respondendo, tá? Eu vou jogando aqui pela ordem que chegaram para mim, tá? Então, se vocês mandarem agora, aguardem um pouco mais, que aí a gente já passa aqui as perguntas para ele, tá bom? Deixa eu colocar o e-mail dele aqui na tela. O pessoal está perguntando. Eu vou escrever aqui também, é henrique.troitinho@scoremedia.com.br, tá? Darcy, é o seguinte, para fazer SEO é necessário ter acesso ao código-fonte da loja? Sim, é necessário. A não ser que você tenha uma plataforma de blog, por exemplo, que é o WordPress, que ele permite que ele tenha uma estrutura por trás que você até consegue mexer, você consegue instalar pacotes de SEO, etc. Mas sim, você precisa ter acesso ao código-fonte da loja para que seja feito um bom trabalho. Dá até para fazer um trabalho de SEO sem ter acesso a esse código-fonte, mas não é interessante. E assim, até complementando isso, é importante as próprias plataformas, se você não tem plataforma da Fast, é importante você conversar com o dono da sua plataforma, porque para ele isso é um diferencial competitivo. Então é importante para ele ter isso dentro ter o SEO implementado dentro da plataforma dele. Então assim, você pode até negociar, tentar brigar com ele por causa disso, para você ser a cobaia da sua plataforma. O Rafael... Tá. Bom, trabalho em e-commerce que possui diversos produtos. Como devo planejar minhas palavras-chave? Bom, Rafael, é o seguinte. Você tem que dividir esses produtos em categorias. Provavelmente eles já estão em categorias. Você dizendo diversos produtos, eu vou entender diversos segmentos, certo? Você vende, sei lá, sapatos, bolsas, cerveja, mesa, etc. Então aí você, na sua home, se você quiser, coloca um slogan, que é da sua... Você coloca um slogan mesmo da sua loja, cria uma coisa meio marqueteira assim. E aí você trabalha por categoria. Vai ser um trabalho grande. Você vai ter que pegar categoria sapatos. O que nós vamos trabalhar na categoria sapatos? Palavras-chave, tal, 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 tal. Categoria móveis. O que nós vamos trabalhar na categoria móveis? São livros, tá? Melhor ainda. Então, livros. Aí você vai ter que, por exemplo, categoria romance. Você vai ter que trabalhar as palavras-chave, todas as palavras-chave que pessoas podem pesquisar por livros de romance. Tem, por exemplo, não sei, uma outra categoria de livros assim, tem suspense, terror, etc, né? Então você tem que trabalhar cada categoria como se fosse uma determinada, como se fosse um segmento totalmente diferente. E inclusive, quanto mais detalhado você for nessa distribuição, você pode até fazer por produto, se você quiser. Mas já também é muita coisa, vai dar muito trabalho. Eu recomendo por categoria, porque é uma coisa que dá para você fazer, você vai ter no máximo aí umas 200 categorias. Então dá para você trabalhar essa parte aí separadamente, tá? Então o segredo é separar por segmentos, por categorias, trabalhar por categorias. O Rodrigo Souza, Web Design. Poderia me passar uma média de preço que está sendo cobrado pelo serviço atualmente? Bom, Rodrigo, é o seguinte. Como você trabalha com Web Design, eu acredito que você sabe muito bem que tem sites de R$19,90 e tem sites de R$5.000. Então, é assim. Normalmente, isso vai de acordo com o número de horas que você vai utilizar dentro de um projeto. Então, por exemplo, se for uma loja
que vende 100 produtos, 50 produtos, provavelmente seu número de horas vai ser menor. Agora, se você vai fazer o SEO de uma Casas Bahia, por exemplo, que tem 10 mil produtos, sua estratégia vai ser bem maior. Tem N categorias, eu nem sei quantas categorias a Casas Bahia tem de produtos. E provavelmente eles vão querer estar em primeiro em todas, ou pelo menos na primeira página. Então aí é o seguinte, o preço, sinceramente, varia do tamanho do site. O que eu recomendo para você? Pega o seu valor hora, faz um planejamento de quantas horas você vai ter para trabalhar nesse projeto, quanto tempo vai demorar, põe o seu adicional de lucro, e aí você vai ter o seu preço. Não sei se eu fui muito vago, mas eu faço assim. Então eu não tenho um preço fixo, pelo esforço, entendeu? Então, é assim, vamos lá, próxima pergunta. Rodrigo, só para confirmar, você entendeu? Tá tudo certo? Tudo bem para você? Depois a gente volta aí. Pode responder aí que depois a gente volta para você se... Bom, o Milton. Você disse que o G+, é o que mais agrega valor à sua marca. Por quê? Não, desculpa. Se eu falei isso, eu me expressei mal. O G+, ele é o que mais agrega valor à sua página. Ele agrega valor por quê? Porque é do Google. Então, assim, para você se posicionar bem no Google, é uma estratégia de marketing do Google, entendeu? Para você poder usar, para você usar o G+. Porque se você parar para perguntar aqui para todas as pessoas que estão aqui, quem usa o Google Plus? Bem difícil. Você tem porque você tem o Gmail, mas usar ativamente, igual você usa o Facebook todo dia, você não usa. É bem difícil. Então é uma estratégia deles que quanto mais Google Plus, quanto mais G+, tem numa determinada página, mais relevância ela ganha para o Google. Então, é isso. Na verdade, ele agrega valor à página. Então, pode ser o principal fator para posicionamento da página. Então, se você tiver tudo empatado ali com o seu concorrente e você tiver 100 G+, e ele tiver 99, você fica na frente dele. Você disse que vamos lá, o Samuel. Se eu pagar meu domínio por 5 anos adiantado, isso se reflete em ganho de autoridade? Olha, Samuel, sim, pagar adiantado 5 anos, certo? Assim, antes era um dos principais fatores de posicionamento era a idade do domínio. Quanto mais velho ele era, mais ele agregava valor. Quanto mais você pagava adiantado, melhor quer dizer que você mostrava que o negócio era sério, entendeu? Que você não está criando um site só para fazer um spam rápido e depois terminar ele. Então aí o que acontece? Por 5 anos, se você pagar ele por 5 anos adiantado, você até vai ganhar uma relevância assim razoável, mas não é nada expressivo como era antigamente. Então, sinceramente, vale mais a pena trabalhar dentro o conteúdo HTML do seu site. Se você quiser fazer esse trabalho, é melhor você agregar dentro do seu site do que comprar 10 anos de domínio. Sinceramente, a renovação do domínio agora tem pouca influência no posicionamento do seu site. O Fábio Parmesão. Com a última atualização do Google Penguin, foi confirmado como boas práticas os links vindos do UOL. Pera aí, não entendi. Deixa eu ler com calma aqui. Assim, essa pergunta ficou um pouco confusa, mas... Porque às vezes foi no tempo, né? Mas não tem problema não. Eu vou tentar responder assim, o que eu entendi, depois você me manda por e-mail, se não foi isso que você quis perguntar, viu, Fábio? Mas é o seguinte, a atualização do Google Penguin, basicamente, ela foi feita para pegar pessoas que criam links de formas irregulares. Por exemplo, eu crio um blog, encho ele de link para o meu site, roubo um monte de post de um monte de lugar, posto nele, só para ganhar esses links. Ou eu pago para um blogueiro colocar o link do meu site lá dentro. Ou eu coloco escondido o link num site do meu amigo lá, ou de um site que, por exemplo, eu trabalho com web design, eu entro lá, escondo um monte de link do meu site lá dentro, apontando para o meu, e assim,
Resumindo, ele foi criado para pegar pessoas que têm más intenções em criar links e esqueceu a essência do SEO, que é fazer com que as pessoas recebam conteúdos de qualidade. Então a pessoa está trapaceando, entendeu? Está tentando roubar no jogo. O Google Penguin principalmente foi para fazer isso. Eu escrevi um artigo bem longo sobre o Google Penguin quando lançou, porque eu vi a conferência do Google, né, a respeito. Então eu escrevi um grande artigo sobre isso. Se você depois quiser dar uma olhada no blog da Score Media. Mas assim, se o link é legítimo, se o link vem com follow, né, vem tudo certinho, vem um link legítimo de um conteúdo legítimo e que a pessoa citou um comentário seu e referenciou para o seu site, isso é uma boa prática. Você vai receber normalmente a relevância. O que não pode é tentar virar indústria isso, entendeu? Indústria de links, que nem tem cara que vende 2.000 links por R$100, entendeu? O Adelson, os crawlers do Google realmente varrem as descrições dos produtos nas lojas virtuais ou a ignoram devido a muitos lojistas simplesmente copiarem as descrições do fabricante? Adelson, ele lê. O algoritmo deles, o robô deles, é um mega servidor, eles leem tudo, eles sabem quando é copiado, eles sabem de onde é a fonte que copiou. E, assim, você falou uma coisa muito importante aqui, que os lojistas simplesmente copiam e colam as descrições do fabricante. Isso realmente, porque o seu fabricante sempre te manda aquela planilha com os produtos com as descrições prontas. Não adianta copiar e colar na descrição, na sua, você não vai ter relevância nesse produto. Porque o primeiro cara que fez isso já roubou toda a relevância para ele. Então é sempre interessante você evitar usar as descrições. Você joga no Google, pega a descrição do fabricante, joga no Google, vê se tem alguém que já fez. Se tem 2, 3 que já fizeram, esquece. Cria algo legítimo, nem que seja de 2 linhas, 3 linhas, que é melhor. Você corre o risco de ser punido, entendeu? De um dia eles mudarem o algoritmo que começa a punir as pessoas que copiam, entendeu? Então, melhor você trabalhar com o conteúdo que você fez mesmo, nem que seja pequeno, né? Vamos lá. Leonardo. Quero saber se é necessário colocar hífen entre as palavras do título. Não. Hífen você coloca quando você vai nomear um arquivo, por exemplo. Então você vai nomear uma imagem. Cachorro correndo atrás do osso. Então aí, como você não pode colocar, pelo menos as regras do HTML, né, as regras básicas de informática, assim, dizem que você não pode colocar espaço entre as palavras, porque senão você complica a vida do Windows, do HTML, porque pode ocorrer erros, porque cada navegador interpreta de uma forma esse espaço. Então o hífen é recomendado. Para as palavras do título não precisa. Pode escrever como se você estivesse escrevendo normal, igual eu mostrei lá nos slides. Depois, se quiser, a gente dá uma olhada na palestra de novo, dá uma olhada lá no estilo do título que eu fiz. Não precisa colocar, só escolhendo para nomear a imagem, arquivo, essas coisas. Vamos lá. O que eu acho do Google Shopping? Bom, Cláudio, é o seguinte. O Google Shopping, para mim, é interessante aparecer dentro dele. Ele realmente, por ele aparecer dentro da pesquisa do Google, é um diferencial. Você pode conseguir bastante cliques lá dentro. Que às vezes você pode estar competindo com o link que você clica lá, escreve lá sapatos e tal. A pessoa às vezes pagou R$10 para estar no AdWords. Você às vezes aparece ali do lado, pagando bem menos. É do Google, né? Então provavelmente o Google futuramente vai fazer alguma coisa ali para agregar mais valor a quem está no Google Shopping. É importante seguir essa tendência. Como o Google é o maior hoje, a gente tem que, infelizmente, jogar as regras dele. É importante estar mais pela questão de marketing, mais pela questão de marca. Aparecer. Estou aparecendo, é importante aparecer. Bom, vamos lá. Henrique. Tendo em vista que a concorrência é grande e levando em conta essa tática de cadastrar em sites de busca, posso me cadastrar em todos ou isso não é legal? Bom, sites de busca, eu acredito que você diga Google, Bing, é ótimo isso, Henrique.
Inclusive, todo mundo ignora o Bing, mas ele está crescendo demais no mercado. Então é bom, importante você ficar atento em aparecer no Bing também. Como aparecer no Bing? Da mesma forma que você aparece no Google. Tem várias formas. Ou ele te acha, ou você acha ele, né? Você vai atrás dele. Você pode entrar no Google, o Google Webmasters, onde você entra lá, você consegue cadastrar seu site no Google. E no Bing é Bing Webmasters. Então aí você, quanto mais sites de busca você se cadastrar, melhor. O que você não pode é ficar se cadastrando, você ficar jogando seu link em sites, assim, blogs, você colocar lá, você entrar lá naqueles pessoal que vende link, então aí o cara joga um monte de comentário, a pessoa vai comentar uma postagem e joga seu link lá dentro, entendeu? Isso você não tem que evitar. Resumindo, são coisas maliciosas, coisas que não devem trazer retorno, coisas que você não tem que se focar nisso. Agora, para aparecer em buscador, se tiver 300 buscadores, apareça nos 300. Quanto mais, melhor. Olha, Adriano, se o Google Shopping ajuda no SEO, eu sinceramente não sei lhe dizer. Se eu não me engano, não ajuda no SEO. Não li nada a respeito disso. Não vi nenhuma informação desse tipo. Só se for algo bem recente, assim, alguma coisa que esse mês, assim, mas até onde eu sei, não ajuda muito. Ele ajuda mais no quesito de autoridade de página, né? Tá recebendo links externos, né, do Google. Então ele ajuda bastante no quesito de aumentar a autoridade do seu site, porque vai ter tráfego, entendeu? Quanto mais tráfego, mais importante mais importante é o seu site. O Google Shopping ajuda a gerar tráfego, e tráfego é SEO. Então, posso dizer que sim, ajuda. Não sei se tão diretamente quanto você imagina, igual o G+. Bom, vamos lá. O Ciander. Olá. Gostaria de saber se palavras em negrito em minha loja ajudam a busca no Google. Ciander, é interessante isso que você falou, porque isso é uma prática de SEO. É importante sim. Mas você tem que deixar em negrito palavras relevantes ao conteúdo daquela página. Então, por exemplo, se você está falando sobre tendências de moda do Fashion Week, é o título da sua página. Então você vai marcar em negrito tudo que for falar sobre Fashion Week. Você pode falar de, por exemplo, moda, entre aspas, né? Moda é um sinônimo de Fashion Week. Então colocar em negrito moda. Você não pode abusar, entendeu? Você tem que colocar realmente em negrito para chamar atenção, destacar, mas é pouca coisa. Evita colocar uma palavra assim, uma palavra não em negrito. E o negrito que você tem que usar, se você tiver conhecimento de HTML, é o strong. Tem o B e o strong. Tem que usar o negrito strong. Strong é forte em inglês. Mas assim, não se preocupa que isso tem vários sites, você consegue achar facinho essa informação. Como fazer negrito em SEO, você vai aparecer lá. Bom, qual site de análise de SEO você indica? Gratuito ou pago? O próprio Moz, Eduardo, o modelo de negócio dele é exatamente esse. Ele é uma empresa de pesquisa sobre SEO e, consequentemente, ele vende as ferramentas dele. Como aquilo que eu falei, ele te dá o melhor conteúdo de SEO e te vende a melhor ferramenta, entre aspas, né? Uma das melhores do mundo. Só que você paga em euro, né? E ela é em inglês. Ainda eles estão trabalhando a multilinguagem, mas ainda não está muito bom. Brasileiro mesmo, aqui no Brasil, sinceramente, é um pouco difícil. Eu recomendo mais usar ferramentas gratuitas, com tradução mesmo. Usar a tradução é interessante para você poder usar a ferramenta do exterior, porque é muito melhor, é um nível muito melhor. Tudo bem, você vai pagar um pouco a mais, porque está em outra moeda, mas assim, não tem ninguém no Brasil hoje que entregue algo parecido do que é o Moz, que para mim é a melhor ferramenta. Tem outras, mas o Moz, por ser o maior órgão, logo tem a melhor ferramenta, na minha opinião. Adriano, SEO com palavras-chave, meta title, meta description, ainda funciona? Dizem que não para o Google, pouco para o Bing. É verdade? Bom, Adriano, seguinte.
É assim, o que acontece? Tem o, tinha essas que você citou, tem essas que você citou, meta title não existe, tá? É title, é o título da página. Meta description e tinha o meta keywords. O meta keywords antes era um dos fatores também principais de SEO do Google, porque o Google entendia que as palavras-chave que estavam lá dentro eram o que você descrevia a sua página. Então aí o que a pessoa fazia? Copiava e colava 130 vezes a palavra que definia o negócio dele. Sapato, 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 sapato. Então aí o Google, por o pessoal fazer spam, tirou keywords. Já o description e o title são importantes porque o description e o title é exatamente o que vai aparecer no seu resultado de pesquisa. Então trabalhar eles, você acaba trabalhando melhor. O título vai aparecer bonitinho lá, do jeito que você quer. E o description também. Seguindo aquelas limitações que foram passadas antigamente. Ali, lá em cima, lá no chat. Então, título e descrição ainda funcionam. Bastante. Não dá relevância de SEO, mas você pode trabalhar um resultado para tentar convidar a pessoa a entrar no seu site. Como se fosse um pequeno espaço para propaganda que você tem para fazer ali no Google para chamar ele. Eu uso o WordPress como plataforma. Qual o melhor plugin para administração de SEO? Christian. Olha, do WordPress é o All, né? De tudo, né? All-in-One SEO Pack. Esse é o cara. Que, como o próprio pacote já diz, é o pacote SEO com tudo dentro. Então, tudo que você tiver de SEO, ele vai ter lá para você trabalhar. Eu uso esse no meu site é um WordPress. Eu uso ele. Para mim é um dos melhores. Eu usei uns 4 ou 5. Esse para mim é o melhor. Mas se você, como o WordPress é aberto, deve ter N plugins. Então aí não sei. Você que sabe, sinceramente. Essa é a minha indicação. Vamos lá. Rafael. Ali, ó. Tá. Então, Fábio, de novo, vamos lá. Gostaria de saber a opinião dele sobre assessoria de imprensa versus nova regra do no reference da atualização do Google Penguin. É o seguinte, Fábio. O que eu considero como uma estratégia sadia de link building é você referenciar conteúdos que você leu na internet. Normalmente você lê alguma coisa, se baseia nela, escreve o que você... Por exemplo, saiu o novo algoritmo agora do Hummingbird, do Beija-Flor do Google. Você vai em algum site, você vai ler, você vai entender o que é, e a partir do que você entendeu, você vai escrever um artigo. Escrevendo esse artigo, você pode ou não referenciar o artigo da pessoa que escreveu primeiramente sobre o assunto. É como se fosse uma referência bibliográfica. Isso é uma coisa saudável. É isso que a sua assessoria de imprensa vai fazer. Ela vai trabalhar para que você consiga referências sadias de links. O que não pode, que o Google Penguin pegou a maioria do pessoal, é quem fazia esquema de servidor, fazia assim, por exemplo, eu tenho um servidor na minha casa, ou na Wallhost, lá, num site de hospedagem. Dentro desse Wallhost eu criava 150 sites, e esses 150, um aponta link para o outro. Fazer uma fazenda ali de link, um aponta para o outro. É para isso que o Google Penguin nasceu. Agora, quando é uma referência legítima, de um conteúdo legítimo, ele não tem problema sobre isso, assim, essa regra do no reference, o Google ele não quer que referencie quando inclui quesitos monetários dentro. Por exemplo, se eu estou pagando para fazer a coisa, aí ele não recomenda. Agora, se é algo que foi citado como se fosse uma referência bibliográfica, aí sim, tudo bem.
Então é uma linha tênue, tem que tomar cuidado. Inclusive, você pode até conferir os vídeos do Matt Cutts, ele fala sobre isso. O Matt Cutts é um dos principais caras lá do Google sobre esse assunto. O vídeo do Matt Cutts, ele fala que, assim, eles não querem que referencie quando existe valor monetário no meio, quando eu estou pagando para aparecer naquele espaço. Agora, quando você está sendo referenciado de uma forma gratuita, por exemplo, estão falando daquela situação que aconteceu na Marisa, da camiseta lá, tudo bem, é negativo, mas, entendeu? Não tem como evitar que esses links sejam apontados para você. E isso o Google também não penaliza e não vai atrás. O Leonardo Morgado diz, eu devo usar o sufixo .html ou não nas URLs? Qual é o mais relevante? É assim, Leonardo, o formato do arquivo não é independente. Porque assim, o Google não vai ler o formato do seu arquivo HTML. Ele vai ler o nome do seu arquivo. Então, por exemplo, se o nome do seu arquivo como você deve trabalhar com páginas HTML estáticas, né? Você colocou aí o .html. Se o nome da sua página for Melhor Marmoraria de São Paulo, .html. O que interessa para ele é o Melhor Marmoraria São Paulo. Usando os hífens lá, que foi citado. Aí sim, porque é um arquivo. Aí você tem que usar hífen. Então, melhor hífen, marmoraria, hífen, D, hífen, São, hífen, Paulo. .html. Aí tem .aspx, .php, Isso aí é indiferente. Não tem relevância nenhuma, não há diferença nesse ponto. O Marcos perguntou, tem uma ferramenta no Google AdWords que gera palavras-chave, ajuda bastante na SEO interna da minha loja. Exatamente, Marcos. O próprio Google AdWords tem essa ferramenta. Se alguém precisar dessa ferramenta, eu posso enviar para vocês. É dentro do AdWords. Então lá dentro você consegue, tem uma aba, eu não lembro o nome da aba, mas você clica na aba de campanhas, ali vai ter um analisador de palavras-chave, acho que é. Mas ali qualquer coisa é só usar o suporte do Google, que é sensacional. Eles vão te ajudar muito a respeito para poder chegar nesse lugar. Bom, Leandro, tem um site e já tem uma otimização. Comecei a analisar meu site do Webmasters do Google e vejo que o crescimento é lento. Tem outro jeito que aumente o tráfego do meu site sem precisar pagar para ter tráfego? Porque esses sistemas pagos funcionam da seguinte forma. Ele leva seu site lá em cima quando você está pagando e depois que para o site, na maioria das vezes, fica lá embaixo. Exatamente. Por quê? Porque a maioria desses links que ele cria são links de baixa relevância, links descartáveis, links trapaceiros que o Google vai passar lá e vai anular todos. Aí você vai ter aquele retorninho de um mês, depois já é capaz de ser punido e nunca mais voltar para as pesquisas lá. Pode cair bastante, você cai 30 posições, acho que na primeira vez, e por aí vai, só vai aumentando. E assim, já que o seu site já tem uma otimização, precisa ver qual é o nível dessa otimização, né? Se você sentiu assim que você fez tudo o que tinha que fazer, eu recomendo você trabalhar redes sociais. É o próximo passo. Criar um conteúdo bom na rede social. Você fazer um conteúdo bacana lá na rede social. Eu pulei o Alessandro ali, desculpa, viu? Que você escreveu uma pequenininha ali, mas eu vou responder, fica tranquilo. Então, trabalhar redes sociais é o seu foco agora, porque isso também é um fator relevante de SEO. Você vai gerar tráfego. Você começa a criar conteúdos interessantes dentro da rede social. Aí você vai ter que bolar a sua estratégia. Olha os seus concorrentes, vê o que eles fazem, vê o que você pode fazer. Não copiar, né? Tenta fazer algo criativo. E eu acho que o seu próximo passo agora é redes sociais. Você está no mesmo passo que eu nesse quesito. Escreve artigo, cria um blog dentro do seu site. Enche ele de conteúdo, de artigo, de post e vai publicando na rede social. Vai gerando tráfego, vai gerando compartilhamento, viralizando esse conteúdo. E Marcos não, desculpa, Alessandro. O componente legal para o Chrome, bom, eu vou escrever que fica mais fácil. Mas o que eu recomendo é o SEO Quake. Quake.
Esse é importante. Assim, ele é em inglês. É difícil achar alguma coisa em português, sinceramente. O do Chrome, ele é bem legal, mas ele vai sujar o seu navegador. Você vai ter que desabilitar algumas coisas. Ele vai encher de coisa no seu navegador. Depois você vai ter que filtrar essas coisas, senão vai encher de coisa. Ó. O Rafael já escreveu ali, ó. SEO Quake. Esse é o que eu mais recomendo. É uma plataforma, é uma ferramentinha bem interessante, simples. E com ela você consegue trabalhar. Já dá pra você fazer um trabalho bem inicial, assim. Mas é bem inicial mesmo. Bem básico. Bom, Cost. Google Play se pode auxiliar nas técnicas SEO? Sim. Isso aí se chama busca local. O Google, ele bota um cookie na sua máquina. Ele sabe onde você está. Ele sabe onde você mora, entre aspas, né? A região que você mora em São Paulo. Então, se você escrever, por exemplo, lanchonete, ele vai ver onde você está e vai te mostrar a lanchonete mais próxima. Então, sim, tá no Google Play, se ajuda e muito nas técnicas de SEO. Tem que cadastrar o mais rápido possível. Bom, vamos só mais 2 perguntas e aí a gente encerra, tá bom? Senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro aqui e o pessoal vai brigar comigo. O WRO Silva perguntou aqui: quanto tempo leva para o Google Buscador para atualizar essas informações de SEO? Não tem um prazo certo. Tem vezes que demora uma semana, tem vezes que demora um dia, mas nunca chega um mês. Assim, o que a gente recomenda sempre se você fez uma atualização grande no site, você entra lá no Google Webmasters, aí vai ter lá uma opção de você reenviar o seu site, porque você fez muitas atualizações. Então aí você avisa o Google, eu fiz o Bing também, né? Bing, eu fiz uma atualização muito grande aqui no meu site, aí claro, SEO. Você poderia passar aqui de novo? Aí ele te dá um pedido de prioridade, ele acaba adiantando, então aí passa para 3 dias, mas varia muito. É um pouco difícil estipular, mas dá para você pedir prioridade. E agora a última pergunta. Estamos selecionando aqui. Adriano, eu vou deixar algum canal de resposta ou eu indico algum fórum bom para SEO. Bom, eu posso. O canal que eu tenho de atendimento para a gente conversar, sinceramente, é o meu e-mail. Você tem o chat que você pode o site dentro do site tem um chat, você pode conversar comigo por lá. Tem os meus contatos da fanpage, do Twitter. Esses são os meus canais. Agora, quanto a fóruns de SEO no Brasil, o próprio Moz, o MOZ lá, ele tem uma parte de fóruns de discussões. Eu recomendo, tem um grupo no Facebook que chama Boteco, né? Boteco do SEO. É um grupo bem legal. Grandes profissionais de SEO estão lá dentro. Rola sempre uma discussão bem legal. Inclusive eu aprendo bastante com eles. Eu estou nesse grupo. Tem o Denis Zanini, se não me engano, o nome dele, que é também um grande cara aí de SEO, que a gente conversa, pelo menos a gente já conversou em algumas palestras que ele fez. Tem bastante gente ali importante dentro do mundo da SEO aqui no Brasil. Então, é legal, tem, sei lá, 200, 300 profissionais lá dentro. Acho interessante entrar para
trocar umas figurinhas lá. Eu acho que inclusive é um bom canal para todo mundo, porque Facebook, né? Só entrar ali rapidinho, postar a pergunta e deixar lá, o pessoal responde. Então acho que por hoje é isso aí, pessoal. Obrigado a todos. Assim, se tiver alguma dúvida, me manda por e-mail, eu vou tentar responder o mais rápido possível. E pode mandar pergunta, não tem problema. Eu gosto bastante de explicar, de passar conhecimento, então pode perguntar, eu estou sempre à disposição, mas não pode abusar, tá bom? Obrigado a todos e até mais. Valeu, gente. Obrigado aí pela participação. Lembrando aí que a gente gravou então aqui a palestra, semana que vem está no nosso blog e a semana que vem a gente vem com um assunto também bem interessante, né? A gente fala hoje de SEO, semana que vem a gente vai falar de links patrocinados, tá? Do SEM, né? Então vale a pena vocês assistirem e acompanharem as nossas palestras. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.